Vamos lá, pessoal, vamos continuando então. Falávamos do recurso especial e do recurso extraordinário, que é um assunto extremamente importante, não é? E falávamos da tramitação. Então, o que eu havia dito no final do módulo anterior? Que esses recursos especial e extraordinário, eles são interpostos no prazo de 15 dias, tá? E a gente conta, então, esses 15 dias da maneira processual, ou seja, começa a contar o prazo a partir, né, do primeiro dia útil após a intimação das partes. Então, aí, os 15 dias, nesses 15 dias, nós temos que apresentar a interposição acrescido das razões, tá bom? E aí o tribunal recebe e manda as contrarrazões por mais 15 dias. Perfeito? Vamos para a nossa tela e vamos falar um pouquinho mais de tramitação e de requisitos recursais. Então, vamos para a tela. Tá lá, o recurso especial e extraordinário, leiam aí comigo, podem ser interpostos simultaneamente, foi o que eu disse para vocês, tá? No bloco passado. São sempre interpostos perante o tribunal aquo, né? O tribunal que proferiu a decisão recorrida, ou seja, perante o tribunal recorrido. Vamos ler o artigo 1029 do CPC aí comigo. Ele diz, o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, então veja que aí é a questão da vinculação àquelas hipóteses que nós já vimos, né? Então ele diz aí expressamente, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão, primeiro, a exposição do fato e do direito, segundo, a demonstração do cabimento do recurso interposto e terceiro, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Então, veja lá, eu até grifei aí, em petições distintas conterão, né, todas as duas petições, uma para o recurso especial, outra para o recurso extraordinário. A exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida, por isso que nós dissemos que ele precisa ser interposto e já juntamente com as razões, tá bom? Então, você tem que prestar bem atenção nesse aspecto, que é justamente essa interposição. Então, embora os recursos possam ser interpostos conjuntamente, pessoal, não é na mesma petição, tá bom? Não é na mesma petição. Então, você vai fazer um recurso, uma petição bonitinha, como se fosse tudo autônomo, o recurso especial, e você vai fazer também o recurso extraordinário. Tá? Então, os dois recursos, eles vão ter que conter a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento desse recurso interposto, e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida, como diz aí o artigo 1029 do CPC. Então, vamos prestar bem atenção aqui, porque, embora eles sejam interpostos simultaneamente, você tem que fazer uma petição para o recurso especial e uma petição para o recurso extraordinário, tá? Ambas com as suas razões, ambas cumprindo as determinações aqui da nossa lei, tá bom? Do que é o Código de Processo Civil. Tá? Vamos para a nossa tela. Vamos para a nossa tela. Está ainda falando de trâmite. Perante o tribunal recorrido, será feito um juízo de admissibilidade. Se forem admitidos, serão, né, tanto o recurso especial quanto o extraordinário, serão enviados primeiramente ao STJ, como eu também já havia mencionado anteriormente, para julgamento do recurso especial e depois, se for necessário, ao STF para julgamento do recurso extraordinário. Então, isso é importante, tá, pessoal? Porque, olha, é um funil, viu? A gente sempre tem dito que é um funil. Por quê? Porque, pelo menos, eu falo um pouco mais da experiência que eu tenho aqui do Estado de São Paulo, onde eu atuo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na Procuradoria de Justiça Criminal. Então, nós também temos lá a interposição de recursos especiais e extraordinários, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa, tá? E a gente vê que realmente tem que passar por um funil, né? Os tribunais, tanto os tribunais de justiça dos estados, quanto os tribunais regionais federais,
eles fazem um juízo de admissibilidade bastante severo, tá? Até porque o Código de Processo Civil, como nós veremos, ele impõe algumas questões aí preliminares, né? Tem a questão da repercussão geral, o prequestionamento. Então, nós temos que ter aí muita atenção na interposição desses recursos. Por quê? Porque não é assim, o tribunal proferiu a decisão, né? O Tribunal de Justiça proferiu lá a decisão, saiu o acórdão, foi publicado, eu vou já entrar logo, já entro com o recurso especial extraordinário, já vai para o STJ, já vai para o Supremo Tribunal Federal. Não é assim. Não é assim. Por quê? O tribunal recorrido faz um juízo de admissibilidade bastante severo. Bastante severo. Tá? E se eventualmente forem admitidos esses recursos para os tribunais superiores, então aí eles vão primeiro para o STJ, tá? Os dois vão juntos, como eu falei, eles, uma vez interpostos conjuntamente, eles vão juntos. Eles vão para o Superior Tribunal de Justiça, onde será julgado o recurso especial, fica aguardando lá o extraordinário, e aí, uma vez julgado o especial, nós até colocamos aqui na tela, será enviado o extraordinário para o Supremo, se necessário. Por que se necessário? Porque pode ser que a questão já tenha sido resolvida no STJ, já a decisão foi favorável ao recorrente, no STJ não haja necessidade de se encaminhar o processo, na verdade, encaminhar o recurso para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, dependendo da decisão do STJ, nem vai o extraordinário lá. Tá? Agora, pode ser que haja necessidade de, não obstante o julgamento do especial, que também o extraordinário seja analisado, então aí a questão vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, nesta ordem, tá? Primeiro o especial é julgado pelo STJ e depois o extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos para a nossa tela. Vamos ver o artigo 1031 do CPC, tá? O 1031 do CPC, pessoal, diz o seguinte: na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Então, vai primeiro para o STJ, como nós falamos. Parágrafo 1º. Concluído o julgamento do recurso especial lá no STJ, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. Claro, porque, como eu falei, pode ser que no julgamento do recurso especial a questão já tenha sido resolvida e aí fica prejudicado o extraordinário, aí não há necessidade de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Se o relator do recurso especial, lá no STJ, considerar prejudicial o julgamento do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento do especial e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Porque pode acontecer, tá, pessoal? Pode acontecer do relator, lá no STJ, entender que, olha, para julgar o especial, nós vamos ter que julgar primeiro o extraordinário. Ele pode entender que a questão é prejudicial, que vai ser abordada no extraordinário, que ela necessite primeiro de uma análise pelo STF. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sobrestar, ele vai suspender o julgamento do recurso especial, remete os autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgamento do recurso extraordinário. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, ou seja, nessa hipótese em que ele vai sobrestar o andamento do recurso especial, né, ele diz aí, se o relator do recurso extraordinário, então lá no STF, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. Então, veja vocês aí, que interessante que é esse ping-pong, né, pessoal? Que é esse ping-pong. Né? Então, o recurso especial, juntamente com o extraordinário, foi lá para o STJ, o relator do recurso especial entendeu que havia uma questão prejudicial no extraordinário, encaminhou, sobrestou o andamento do especial, encaminhou o extraordinário para o Supremo. Só que chegou lá no Supremo, o relator do recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal entendeu que não, falou, não tem prejudicialidade nenhuma, né? Eu rejeito esta prejudicialidade. Então aí ele devolve novamente o extraordinário lá para o STJ e fala, não, julgue primeiro o especial.
E aí é o interessante, porque nesse trâmite todo, embora eles ponham aí indecisão irrecorrível, não é? Isso dá um tempo danado, pessoal, tá bom? Então é um tempo danado. Então não pense você que você vai interpor esses recursos e a coisa vai correr muito rapidinho, não vai não, tá bom? Isso aí costuma demorar. Então prepare-se, costuma demorar e costuma demorar muitas vezes anos. Tá claro que depende da complexidade, depende do que se alega ali, obviamente. Mas não é fácil não, não é rápido esse trâmite todo, não. Vamos para a nossa tela. O pré-questionamento, pessoal. Esse é um tema muito importante. Você tem que tomar muito cuidado, com isso nos seus recursos, tá? Nos seus recursos, tanto especial quanto o extraordinário. Então vejam aí que o pré-questionamento é um requisito recursal, leia comigo, estamos lendo aí a tela. O pré-questionamento é um requisito recursal específico dos recursos especial e extraordinário. Não basta a parte simplesmente pré-questionar a matéria no processo ou nas razões recursais. É imprescindível que o Tribunal ACO, que é o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que faz aquele juízo de admissibilidade, é imprescindível que o Tribunal ACO tenha se manifestado sobre a questão constitucional ou federal, emitindo um juízo de valor sobre o tema. Isso é muito importante, tá? Eu vou adiantar algumas explicações, depois a gente, nas outras telas, vai prosseguir com isso. Mas aqui é o seguinte, pessoal, tem gente que acha que basta pré-questionar, né? Não, mas eu já pré-questionei aqui, então eu pré-questionei e já está pré-questionado. Não. Então, claro que você deve pedir o pré-questionamento nos seus recursos anteriores, inclusive, nas suas manifestações anteriores. Você não vai pedir o pré-questionamento no especial e no extraordinário, por quê? Porque esse pré-questionamento já tem que ter ocorrido anteriormente para que você possa interpor o especial e o extraordinário, tá? Então, o pré-questionamento não é simplesmente eu pré-questionar, você pré-questionar. O tribunal tem que os tribunais ACO, né, seja o Tribunal de Justiça do Estado, seja o Tribunal Regional Federal, ele tem que analisar a questão, ele tem que ter emitido um juízo de valor sobre o tema pré-questionado. Não é só pré-questionar, porque a parte pré-questiona, o tribunal não se manifesta, né, passa por cima da questão e não fala sobre o seu pré-questionamento. Então você interpõe uma apelação, por exemplo, junto ao Tribunal de Justiça do seu Estado, e aí você já pode pré-questionar. Só que aí você pré-questiona e o tribunal passa por cima do seu pré-questionamento. É como se o seu pré-questionamento não existisse. Entendeu? O seu pré-questionamento é como se ele não existisse. O tribunal não se manifestou sobre o seu pré-questionamento e aí você faz o quê? Né? Então, vamos voltar para a nossa tela. Vamos falar um pouquinho mais do pré-questionamento. Então, não é suficiente, leia aí comigo, pessoal, que a parte ventile, né, no sentido de ventilar, de alegar, de colocar na sua petição, não é suficiente que a parte ventile a violação da norma constitucional ou federal. A questão deve ter sido decidida pelo Tribunal ACO. Então, o Tribunal ACO deve fazer um juízo de valor sobre o seu pré-questionamento. Caso isso não tenha sido feito, deve a parte interpor embargos declaratórios para forçar a manifestação sobre a violação alegada, tá? Veja a súmula 211 do STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Então, aí que você também, por isso que eu falo, quem trabalha com recursos nos tribunais superiores tem que ter uma especialização muitas vezes, nesse aspecto, tem que conhecer recursos nos tribunais superiores, tá? Então, por isso que alguns são aceitos, outros não. Porque se você quer chegar até o STJ, até o Supremo, você precisa tomar essas cautelas desde o início. Então, veja só, você na sua apelação, você pré-questionou determinado fato ali, determinou a questão da violação da norma constitucional, da norma federal, e você pré-questionou. Mas o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal
não analisou o seu pré-questionamento e proferiu o acórdão e não falou nada do seu pré-questionamento. Então você tem que interpor embargos de declaração. Tá? Então aí você entra com embargos de declaração pedindo que analise o pré-questionamento, a omissão com relação ao pré-questionamento, e aí você força a análise desse pré-questionamento, que se manifesta quanto ao mérito, para que você possa, então, ter um requisito de admissibilidade ali para o seu recurso especial, para o seu recurso extraordinário. Tá bom? Vamos fazer uma pausa e já já nós estamos de volta.